Então, meu nome é Andila, eu sou presidente do Instituto Caingangue e sou coordenadora do Ponto de Cultura Cainguinhorê, aqui da Reserva Indígena do Serrinha, Alto Recreio, fica no município de Ronda Alta, né? Nós estamos trabalhando aqui no Ponto de Cultura com artesãos, nós desenvolvemos vários tipos de projetos, mas esse especificamente nós vamos falar sobre os grafismos, né? Então, os grafismos, o que são os grafismos? Os grafismos são os desenhos que aparecem na nossa cestaria, né? Que eu até trouxe uns aqui para vocês. Esse grafismo aqui, essa marca, é a marca dos camé. O povo caingangue se divide em dois grupos, né? Os camé e os cairu. Essa marca aberta é a marca dos camé, tá? São divisões, né, em duas metades complementares, né? Então, essa é a marca aberta, que é a marca dos camé. Esse desenho aqui é a marca, como o povo se divide em duas metades, uma metade é a marca aberta e a outra é fechada. Como ela fecha aqui o ângulo, né, o triângulo nas laterais também, né? Então, esse é a outra marca chamada caniru, né? Então, são duas marcas complementares, o camé e o caniru, né? Então, o que são essas marcas? Não são apenas desenhos que aparecem na nossa cestaria. Nós, enquanto Ponto de Cultura, nós podemos encontrar também os grafismos em ornamentos, como a pulseira, por exemplo. Essa pulseira é a marca caniru, né? A marca fechada. Também o brinco, né? O brinco é o camé, a marca aberta, né? E nós vemos também, enquanto Ponto de Cultura, nós trabalhamos os grafismos em outros suportes também, tá? Como em tela, por exemplo, nós trabalhamos, eu trouxe essa tela só para mostrar para vocês, né? Aqui, os grafismos, aqui a marca fechada, né? Ó, aqui aparece contemplada a marca fechada, né? Aqui em cima também, e a marca aberta, caniru e camé, né? Aqui na cestaria que ela está fazendo, está saindo o grafismo caniru, né? Então, a gente trabalhou os grafismos em outros suportes que até então não apareciam, como, por exemplo, em tela. Nós fizemos também os grafismos em vidro, em pintura em vidro, em MDF, né? A gente fez as pinturas em quadros e também na tecelagem, né? Então, eu trouxe aqui a tecelagem que eu mostrei para vocês começando, né? Tanto esse aqui, que é a marca fechada, né? Esse aqui é o caniru. A marca fechada é o caniru, né? Que é esse desenho fechado e que fecham, ou ele é redondo, quadrado, são figuras que fecham, assim, que ele não fica aberto. Então, esse é o caniru, né? Que é uma das metades em que se divide o povo caingangue, se divide em duas grandes metades, né? Metades complementares, que uma delas é o caniru e a outra metade, então, é o camé, que é esse desenho, né? Esse grafismo, que é aberto, né? Que é, na verdade, eu mostrei para vocês na outra aula, né? Que é esse desenho aqui, que eu repassei, então, para a tela, né? Aqui essa tela também, fui eu que fiz. Eu trabalhei só a marca dos caniru, né? Para falar um pouquinho dessas marcas, qual é a importância dessas marcas para o povo caingangue, eu quero deixar muito claro para vocês que ele não é só apenas um adorno, não é apenas um desenho que aparece na nossa cestaria, nos nossos adereços, né? Não é somente isso. Os grafismos, elas estão presentes em toda a estrutura social do povo caingangue, né? Compor uma liderança, por exemplo, as duas metades precisam estar contempladas dentro dessa liderança, né? Num funeral, por exemplo, também, ele está contemplado as duas metades. Uma delas, apenas que pode preparar um funeral, né? Que é, na verdade, essa marca dos caniru. O caniru, ele é aquela pessoa mais tranquila, ela
ele é tido como espiritual, intelectual, né? É essa marca aqui. E só eles podem trabalhar com a questão do funeral, né? Não é qualquer um que pode botar a mão no defunto, né? No preparar ele para o funeral, né? É só essa marca aqui. E a marca aberta, que é o camé, que na verdade é a minha metade, né? Eu gosto de colocar, ela é a metade guerreira, né? Ela é a metade da força, é o camé que faz o trabalho mais pesado, é ele que faz a guerra. Então, são as duas metades que, na verdade, se complementam dentro da estrutura social do povo caingangue. Então, ele é muito importante para nós, por isso a gente se esforça bastante para a gente trazer de volta não só o uso e o costume, como a valorização e passar para a geração mais nova a importância que tem dos grafismos para a nossa sociedade. A 2 quadrinhos, a gente faz a equivalência deles como um ponto, né? Vocês percebem aqui no trabalhar aqui, e aqui no desenho também dá para ver, ó, que a gente pega 2 quadradinhos, ó, cada um ponto desse são 2 quadrados, ó, 2 quadrados. Então a gente vai fazer a montagem do grafismo no papel quadriculado primeiro, para depois a gente passar para a tela, como para o TA, como vocês estão vendo esse aqui é equivalente a esse desenho aqui desse TA, né, que eu estou fazendo. E esse aqui é desse outro aqui, né? Então facilita para a gente trabalhar no TA com o desenho, né? Porque ele tem toda uma numeração e facilita para a gente trabalhar. Agora, quando a gente está trabalhando com artesãos, a gente não precisa do papel quadriculado, porque para eles é muito simples eles trabalhar os nossos grafismos na taquara, né? No artesanato diretamente. Eles fazem esses grafismos, tanto que a gente trabalhando com os artesãos, mesmo no TA, a gente percebeu a facilidade que eles têm de trabalhar o grafismo no TA. Embora ele seja uma coisa diferente para eles, mas o grafismo é o mesmo, né? Então, a gente... esse aqui é de muita utilidade, o papel quadriculado, quando a gente vai trabalhar com crianças, nas escolas, que é muito importante a gente trabalhar o grafismo com as crianças. Como eu dei uma rápida pincelada na importância do grafismo na nossa sociedade, então você já está trabalhando com a criança, né, toda a nossa estrutura social, como é que funcionam as coisas, né, como é que é. A gente então leva a tua cultura toda para dentro de uma sala de aula através dos grafismos. Então ela é fundamental que a gente trabalhe com as crianças. E com os professores da mesma forma, para que eles possam também trabalhar com as crianças dentro da sala de aula. Já com os artesãos não há essa necessidade. Essas aqui são as agulhas que a gente usa para fazer a tecelagem de prego, né? Essas são as agulhas, você precisa de apenas uma delas, né? Elas são agulhas que são como agulha de crochê, só que elas são compridas. Elas têm um nome, mas eu não sei o nome direitinho para vocês, mas eu chego numa loja de armarinhos e explico, olha, eu estou precisando de uma agulha para fazer artesanato, ela é como uma agulha de crochê, só que ela é longa. Daí eu vou mostrar para vocês. Então são várias numerações. Eu quero falar para vocês que a de número 4,5 a 5, essa aqui é 5, ó. E essa aqui é 4. O tamanho delas é muito importante. Essa de número 5, 4,5, ela é bem tranquilo para trabalhar no TA, tá bom? Essas mais fininhas, elas não são muito boas de trabalhar, porque o fio da linha, quando ela é dupla, por exemplo, ele tem que ter como trazer toda essa linha aqui por baixo da outra aqui. Ela vai escapulir, ó, tá vendo? Então, se ela é mais grossa, isso não acontece, ó, tá? Ela vem, então, eu já aconselho vocês a comprar uma agulha dessas aqui de número 5. Mas melhor do que isso, é as que nós mandamos fazer. Olha só, a gente vai criando nelas. O material da gente vai se criando a gente mesmo. Isso aqui é um ferro de construção, né? Esse aqui é o mais fininho que tem. Aí eu levei numa metalúrgica, no trabalho com ferro, coisa, e pedi para eles lixarem para mim, para fazer esse gancho aqui, né? Aí eles fizeram.
Eu fiz um Durapox, fiz a massa e fiz isso aqui, para que ele sirva de suporte. E a gente usa de 2 agulhas, pessoal, ó, 2 agulhas. Essa aqui é a agulha só para suporte, né? Com ela você marca os pontos primeiro, os pontos. Aí ela fica ali. E com essa você passa a linha, tá? Então quando você termina de fazer, você muda ela e marca os pontos com ela. Esse aqui é um marcador, tá? E esse aqui você vai fazer a tecelagem propriamente dita. Esse aqui é um tearzinho, gente, ó. Eu quero dizer para vocês que os teares, vocês é que vão definir o que você está querendo. Por exemplo, nós temos um tear que é metade disso aqui, só que ele é mais ou menos isso aqui, né? Pra gente fazer os cinturões, né? Com os grafismos. Então nós temos de vários formatos. Esse aqui, por exemplo, é um que a gente mandou fazer vários desses aqui, né? Para trabalhar com criança. Isso é excelente para trabalhar na escola com as crianças, para eles aprenderem a fazer o grafismo no tear, né? Então, o que a gente pode fazer? Se a gente trabalha um grafismo, como você quiser, dentro dela, com as crianças, depois vocês podem pegar e ir tirando eles, que depois eu vou ensinar também vocês como tirar ele do prego. Esses quadros aqui, essas telas, esse trabalhado vai ficar aqui, ele vai ser um quadro, como esse aqui, tá? Agora, nós fazemos peças também, então você tem que aprender a tirar ele do prego para que ele não desmanche, não solte os pontos. Tem uma forma de fazer o acabamento que a gente vai também no final tá explicando para vocês. Os teazinhos, então, o formato dele depende de vocês, tá ok? Depende do que vocês estão querendo fazer, tá bom? Esse aqui, por exemplo, se você trabalhar um quadradinho desse, fizer o arremate dele, você vai guardando, vai botando separado. Depois você pode fazer uma colcha, você pode fazer uma almofada, você pode fazer muitas coisas, uma toalha, o que você queira fazer dos nossos grafismos, tá bom? E as linhas nós usamos barbante, né? Da cor da tua preferência. E também nós usamos a lã da linha aqui de fazer tricô, né? Porque esse barbante aqui é interessante você colocar o barbante aqui na posição que você vai colocar a linha no tear. É interessante que seja o barbante porque ele fica mais firme. E fazer esse trabalhado assim, dos desenhos, com a linha de lã de fazer tricô, né? De fazer tricô. Então, ela fica bem fácil de trabalhar. Às vezes, com o barbante aqui, ó, você não consegue terminar a peça porque ela fica muito dura, tá? Então, se você trabalha com a lã, e ela fica muito mais bonita também. Dependendo, assim, da combinação, tudo depende da combinação das cores que você vai colocar nela, né? Mas eu quero dizer para vocês que a gente usa também a lã, ela fica muito bem para fazer os desenhos. Mas a linha que você vai colocar na tela, no tear, você tem que colocar sempre o barbante, para que os desenhos possam ser feitos com uma linha de lã ou do próprio barbante, como esse ali, por exemplo. Nós vamos trabalhar com outro grafismo, né? Esse grafismo aqui é da marca Camé, que é a marca aberta, que o outro trabalho nosso que nós fizemos em vermelho aquele é do Cairu. E os Cairu, todo o grafismo Cairu, ele vai fechar. E o Camé não, o Camé são marcas que elas vão ficar abertas, que vocês vão dar bem para perceber aqui, elas não fecham que nem o outro desenho em vermelho. Então nós vamos trabalhar as duas metades, o vermelho, aquele lá é o Cairu, e esse aqui da marca aberta são os Camé, tá? Então eu quero mostrar para vocês aqui no nosso gráfico que é interessante quando a gente vai fazer um desenho que ele precisa marcar o meio, né? O meio, ele tem que ser ímpar. Esse aqui, por exemplo, ele tem 35. Ó, vocês veem, de 1 a 35. Então aqui são 35 pregos, né? Então a metade, 35, vocês têm que pegar exatamente a metade, vai cair no 18, ó. O 18 tem que ficar bem no meio, ó, do desenho, que ele vai marcar até o fim do teu desenho, ele vai sempre estar no meio, né? Então, quando o desenho de vocês precisa centralizar o meio, então vocês pegam um número aqui de pregos que seja ímpar.
para que o meio vocês possam marcar. Então é o nosso desenho que está saindo aqui. É de 35 pregos aqui, o meio é o 18. É interessante na coluna do lado aqui, a gente numerar. Do primeiro até... Tu não precisa numerar todo ele, porque se você numerar até os 20, 30 das colunas, né? Para que você possa se orientar. Porque a gente que está fazendo o trabalho, às vezes acontece, será que é o terceiro que eu estou fazendo? É o sexto, o quinto? Então, para evitar isso, a gente numera aqui no teu gráfico, né? Numera todo ele, para você sempre saber onde você está. Aí você está com uma caneta do lado, um lápis, e vai assinalando. Agora eu estou fazendo o 7, então eu marco o 7. Faço aquele ali, volto no trabalho, eu sei que o próximo é o 8. Vocês estão entendendo? Porque quando o trabalho é bastante... então a gente precisa numerar para facilitar o trabalho para a gente. Vou mostrar para vocês como colocar a linha, né? Quando a gente vai colocar a linha, você coloca a linha na parte mais longa. Você vai colocar essa linha. Por quê? Você vai começar por aqui, porque daí fica mais fácil trabalhar com agulhas, depois para fazer os desenhos, na parte que é mais curto. A parte mais longa, você coloca esse aqui, que é bem mais fácil de fazer, porque vocês já sabem, eu expliquei isso antes, mas eu vou fazer de novo, né? A gente amarra a ponta da linha no primeiro prego aqui, né? E vamos fazer, como eu já mostrei para vocês do outro desenho, vamos colocar os 6 fios, né? Coloca aqui no primeiro prego, volto no mesmo lugar, enrosco ele novamente, até a gente formar os 6 fios, né? Os 6 fios para a gente fazer o nosso primeiro ponto, né? Aqui, ó, nós já fechamos aqui. 3 voltas, que é equivalente aos 6 fios daquele ponto, né? Do primeiro prego. Depois disso, a gente, do primeiro prego, passa daqui do lado esquerdo, passa para o outro prego. Ele passa por fora, né? Passa por fora. Então, nós vamos lá no segundo prego, aqui do lado direito, né? E vamos fazendo tudo assim. Volta no segundo prego ali. E vamos fazendo até a gente ficar também com 6 fios, né? 3 voltas são equivalentes aos 6 fios, porque cada volta contém 2 fios, né? Então, pessoal, assim. Completamos, então vamos para o terceiro prego. E assim sucessivamente, até a gente preencher todos os pregos, que são 35. São 35 fios, pontos que a gente tem que fazer aqui. Então a gente vai fazendo, assim, volta lá novamente. A gente precisa ter cuidado para a gente não botar mais fios num ponto, botar mais ou menos fios, porque o trabalho não fica bonito, tá bom? Acabamos o terceiro ponto, vamos para o quarto prego, fazendo sucessivamente a mesma coisa até o nosso último prego aqui, para a gente então começar a fazer o trabalho com o nosso gráfico, né? Essa marca Camé, nós vamos trabalhar com essa linha azul, né? Para fazer esse trabalho. Eu já escolhi o meu desenho, já escolhi o meu grafismo, é esse grafismo aqui, que é a marca fechada, o Caniru. Então, eu vou reproduzir esse desenho que eu escolhi, esse grafismo, na minha tela, tá bom? No TA. Eu já comecei ele aqui, mas eu vou mostrar para vocês, vocês podem olhar bem o desenho, né? E que eu vou reproduzir aqui. Então, eu até já comecei, já fiz algumas linhas aqui, vou mostrar para vocês. Eu tô na quinta linha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, na quinta linha. Então, o primeiro ponto é o branco, ó. Então, eu deixo o branco. Daí eu faço 2 pontos vermelhos, 2 branco e 1 vermelho, porque equivale a esse vermelho aqui, ó. Tá? Então, a gente vai olhando e vai fazendo os pontos, ó. 1 ponto vermelho, 2 branco, 2 vermelho e 3 branco. 2, e assim sucessivamente. Como eu já comecei aqui, ó, o primeiro ponto é um branco. O vermelho equivale a onde aparece a agulha, porque é onde ele vai trazer a linha vermelha na volta. Então, eu tô aqui nesse ponto, onde é o terceiro, são 3 pontos ali, ó, são 3 pontos branco,
Então a agulha passa por baixo, que vai aparecer a linha branca, tá? E o próximo ponto é por cima de 2, que vai ser o ponto vermelho, por baixo de 2, que daí ele vai aparecer o branco, por cima de 1 ponto que equivale a esse ponto aqui, ó, vai aparecer em vermelho também. Os pontos brancos é onde aparece a linha, os pontos vermelhos é onde aparece a agulha, porque na volta é a linha vermelha que vai passar, tá ok? Vamos prestar bem atenção aqui. A gente, no trabalhar aqui os pontos, a gente tem que sempre cuidar para que um ponto, cada montinho dessa linha aqui equivale a um ponto, tá bom? Então a gente tem que cuidar para que no você fazer o ponto, você não misture essas linhas aqui, ó. Que daí dificulta e o teu trabalho não vai ficar bonito. Então a gente muitas vezes precisa botar o dedo mais aqui para poder você chegar aqui trazendo sempre somente aquele ponto. Então vamos continuar aqui. São 2 por cima. Eu já estou fazendo aqui porque eu já tenho experiência, mas vocês que estão começando, vocês podem ir olhando aqui, cada pontinho que vocês forem fazendo, tá bom, gente? Então continuando aqui, é por baixo de 3, porque aqui é o mesmo ponto esse aqui, ó, gente. O mesmo ponto, que são esses aqui, ó. Que equivale a esses pontos aqui, ó, tá? Esses brancos aqui, ó. São 2 pontos de 3, são 2 pontos de 3, né? Que são brancos, que é esse aqui e esse aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, continuando, aqui é o vermelho, que é um ponto só, e o resto é de 2, e aqui, esse aqui fica sozinho, que ele tá no final do ponto. Essa agulha aqui, gente, ó, ela é só de fazer marcação. Essa agulha aqui é aquela que eu falei pra vocês que a gente mandou fazer, tá ok? Olha, então, a gente mandou fazer, essa agulha, na verdade, ela tá muito longa pra eu trabalhar nesse tear. Mas eu não tenho outra, porque essa aqui, que é industrializada, ela é curta, gente, ó. Eu não consigo chegar aqui, ó. Por isso eu sou obrigada, porque eu não mandei fazer, preciso mandar fazer umas agulhas menores, tá ok? Então essa agulha aqui que a gente manda fazer, essa de ponta, é só para você marcar os teus pontos. Você vai marcar eles e deixar ali, e a agulha que você vai trabalhar, essa também nós mandamos fazer, nós fizemos ela. Então você vai trabalhar com essa agulha aqui, ó, depois que você marca o ponto com essa ali. Então vamos aí, nós vamos passar ela pelos mesmos pontos que passou essa anterior, porque é ela que está marcando os pontos pra gente. Tá? Olha aqui, pessoal. Chegando aqui, você vai passar ele pra lá, enroscar ele aqui na linha, tá? Puxa ele, e como ele é longo aqui, a gente afasta um pouquinho com o dedo a linha, as linhas ali, e puxa ele por baixo, por onde ele veio. A gente puxa ele até o final e vamos enroscar na cabeça do prego aqui, né? E vamos tirar ele. Daí a gente ajeita aqui, ele tem que pegar no primeiro preguinho, no prego, depois desse aqui, né? Não pode enroscar aqui, a gente tem que tirar e colocar no prego certo, onde ele precisa ficar, porque é ponto por ponto, né, gente? A gente tem que colocar a linha em todos os pregos para que o trabalho fique bonito, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente já fez. Nós vamos repetir isso 3 vezes, porque nós decidimos que a gente ia trabalhar com 6 fios, não foi? Que a gente ia trabalhar com 6 fios, porque a gente, mais ou menos, a gente sempre trabalhou com 6 fios, mas ele fica difícil de trabalhar. Ou só se a linha for muito fina, daí você pode colocar mais fios também para poder trabalhar. Também é possível, mas a gente geralmente trabalha com essa grossura de linha, que na verdade a gente consegue fazer em três pontos que a gente faz, que equivale a 6 fios, né? Porque cada vez que a gente leva a agulha aqui, ele traz consigo, né? Ele traz consigo, ele faz, na verdade, 2 fios, ó, como ele tá indo, ó, ele tá formando 2 fios ali dentro, né? Então, cada ponto que a gente faz, ele vale para dois fios. Então, 3 vezes que eu faço isso, eu completo esse ponto, olha. Então, esse ponto tá completo, ó. Aliás, a gente tem que cuidar, porque às vezes ele enrosca num prego que não é para ser. Então, a gente tem que... Tá, pessoal? Assim, ó, fiz mais um ponto para vocês olharem.
Agora nós faremos então o sexto ponto, que é vermelho, tá? Então, se o sexto ponto é em vermelho, eu preciso colocar a agulha por cima, porque quando eu coloco a agulha por cima, é por onde vai vir a linha vermelha na continuação, ó. É o 6 que nós estamos fazendo aqui, ó. Então, o primeiro é 2 pontos vermelho, 2 branco e 3 vermelho, ó. São esses 3 vermelhos aqui, ó. Então, 2 branco, 2 branco e 2 vermelho, né? 2 vermelho e 2 branco, quer dizer. E aqui, então, ele é são 3 pontos juntos, ó. Passa por cima de 3, que é exatamente esse ponto aqui, ó, vermelho aqui, aí, 3 pontos. Então, continuando, o resto aqui é 2 de novo, e 1 branco, que equivale a essa ponta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, equivale a esse vermelho, quer dizer. É o sexto, né? É esse branco aqui, ó. Esse ponto branco aqui é esse que eu acabei de fazer aqui, ó. Vai repetir aqui de novo, vocês vão ver. Então, continuando, vocês vão ver que lá ele repete de novo. 2 por cima e 2 por baixo. E 3, que é aquele, é o terceiro, esse ponto de 3 aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui. Ele repete aqui e no fim também ele vai repetir, ó. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Vocês vão ver que ele vai repetir lá adiante de novo, tá? O resto é 2, 2, 1 aqui. É aquele branquinho que vai aparecer ali. Ó, esse primeiro. Eles são 2 só. São 2 branquinhos, ó. Então é esse e esse só, né? Então continuando, 2 por cima, 2 por baixo e 3 por cima. É o último branco aqui, ó. É o último branco aqui. Cadê? É o último vermelho, quer dizer, porque ele tá por cima, ó. Então ele é o vermelho, é esse ali, exatamente. Então, terminando esse ponto, ó como a linha enrola. Então a gente tem que cuidar, ó. Ele ficou no ponto anterior, ele ficou junto com os outros aqui. Eu vou tentar aqui esconder ele, mas não é legal não, viu, gente? Então, vamos colocar outra linha para nós fazer o segundo ponto, para vocês olharem. E depois vocês vão poder continuar. Vocês vão poder continuar ele olhando no desenho de vocês, né? E acompanhando os pontos e fazendo, ok? Vamos ver esse ponto aqui, como é que ele vai ficar. Então, vamos pegar nossa linha, enroscar ele aqui. E com a ajuda dos dedos a gente vai ajeitando ele ali, tá? Olha, fazemos então mais um ponto do nosso desenho. O nosso grafismo aqui, ele tem que ir para esse prego aqui. Ele é um outro ponto, tá? Ele é o ponto seguinte dele. Ó. Ele começa a fazer esse desenho aqui, ó. Ele tá fazendo essa ponta aqui, tá? Quando a gente vai fazendo, gente, a gente vai acabando por perceber. No olhar você já sabe qual vai ser o próximo ponto, sabe? Não precisa nem ficar olhando o grafismo no papel, né? Mas isso com o tempo vocês vão chegar lá. Nós também demoramos para chegar lá, muito tempo, tá? Mas a gente acaba aprendendo e tendo mais facilidade. No começo pode demorar bastante, pode demorar mais, mas depois a gente vai pegando a prática, né? Tá, pessoal? Fizemos mais um ponto, então, acho que já deu para vocês perceber, né? Olha como o nosso desenho está se formando, né? Exatamente como tá aqui, ó. Começa a formar o desenho, é esse aqui, ó, que nós estamos começando a formar, ó. E daí ele vai trabalhando ele e vai formar esse desenho em toda a tela. Até o final dela a gente vai repetindo. A gente completa o primeiro desenho aqui, gente, ó. A gente completa o primeiro desenho aqui, né, todos eles, e depois a partir daqui ele só vai repetindo. Então tu não precisa mais, se tiver dificuldade, você não precisa mais nem olhar no teu gráfico aqui,
no teu desenho, porque você olha aqui mesmo. Se você vê que aqui está começando, então o ponto seguinte é esse, você só vai começando ali, você vai pegando. Eu quero mostrar para vocês que é muito importante que vocês saibam, antes de você fazer o teu desenho, o teu grafismo, no papel quadriculado, como eu fiz aqui, que vocês saibam quantos pregos vocês colocaram, quantos pregos comporta aqui no tear que vocês têm. Que é muito importante, por quê? Porque você precisa fazer o teu desenho equivalente aos pregos que você tem aqui. Eu, por exemplo, tenho 35 pregos aqui, tá? 35. Então, se eu faço um desenho como esse, por exemplo, o meio do 35 é exatamente esse prego aqui, ó, que vai formar esse desenho aqui, ó. E isso vai sucessivamente, ele vai ficar bem ao meio, vocês entenderam? Então, geralmente a gente confere bem os pregos que você tem aqui para desenhar o teu grafismo, tá ok? Então, vamos continuar aqui. Vamos fazer mais um ponto aqui, né? Vamos fazer mais um ponto aqui. Nós estamos na sétima carreira, que é esse aqui. O primeiro ponto é vermelho, então a agulha precisa estar por baixo. A agulha precisa estar por baixo da linha, tá? Para fazer o ponto. Não, o ponto vermelho, a agulha tem que estar por cima, né? Então vamos separar aqui os fios. A agulha tem que estar por cima. E o segundo ponto é 2 pontos por baixo, 2 pontos por cima. Segundo o meu gráfico aqui, né? 1 ponto por baixo, por cima, 2 por baixo, e 2 por cima e 1 por baixo. Então vamos continuar aqui. Aqui é 1 por baixo, gente, ó. Eu tô vendo no desenho aqui meu que é 1 por baixo, ó, porque esse aqui ele começa a separar para fazer o desenho. Então, continuando aqui, 2 e 2 por baixo e 3 por cima. Eu tô vendo por causa do desenho aqui, gente, ó, tá? E vamos continuando aqui. Aqui, 2 por baixo, 2 por cima e 1 por baixo, que forma o meio desse desenho aqui, ó, o meio desse desenho aqui. Então, vamos continuando. 2 por baixo e 3 por cima, que é o companheiro desse ponto aqui, ó. Eles são em 2, que são esses aqui, ó. Esse e esse aqui, ó. Então, um é esse e outro é esse, de 3 pontos, tá? 2 e 1 por cima, que forma o meio desse ponto ali. E sucessivamente, aqui vai sobrar um ali, então ele fica por baixo. Então, assim o nosso sétimo ponto, né? Esse é o sétimo ponto. Agora nós vamos colocar então a nossa outra agulha para passar a linha então, né? Passando a agulha pra gente passar pegar a linha lá do outro lado, né? Entenderam, pessoal? Ó. Quando ele chega aqui, eu pego a linha e levo até ali e enrosco ela na ponta da agulha, ajudo com o dedo a ajeitar ela e volto ela pra cá, que na verdade esse fio é desse prego aqui, que é um outro ponto novo, né? E vou puxando ele pra lá, tá? E enrosco ele no prego correspondente. Tá, pessoal? Então, aqui, ó. Essa é a primeira linha, ó, do sétimo ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o sétimo ponto. Vamos terminar ele, para que vocês depois possam continuar então fazendo. Vocês podem começar, pessoal, assim com um grafismo mais simples, tá? Para facilitar o aprendizado para vocês. E à medida que vocês vão fazendo e pegando a prática, vocês vão fazendo
um grafismo mais elaborado, né? Mas é assim. Como vocês estão vendo, não tem mistério, né? Esse tear aqui, ele vai ficar nessa moldura, gente, tá? Então, eu não vou tirar do prego. Terminamos, então, o 7º ponto, gente. Então, ó, é assim. Depois vocês vão fazendo, olhando o desenho de vocês, vocês vão fazendo o ponto conforme tá explicando, mostrando aqui no gráfico de vocês. E aí vocês não vão errar, tá bom, gente?